Estamos mais uma vez para estudar a Palavra de Deus. A nossa sequência hoje será o estudo do capítulo 4 de Hebreus. Cada vez que leio este livro, cada vez que leio as advertências que estão contidas nesse livro, a mensagem que o Senhor nos concede através dessa maravilhosa carta, eu fico cada vez mais, digamos assim, mais afeiçoado a esse livro. Acho uma das mais belas cartas do Novo Testamento, da Bíblia Sagrada. Ela revela de uma forma muito espetacular o plano da salvação centrado na pessoa de Jesus. Para aqueles que estão estudando conosco, que tivemos a oportunidade de juntos estudarmos o capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, tem acompanhado essa sequência, a forma como este livro apresenta o Senhor Jesus Cristo e como ele demonstra que toda a história da salvação gira em torno dele, não é? Aquele a quem a Bíblia chama de primogênito, aquele que foi o único que recebeu de Deus uma palavra quando ele foi introduzido no mundo, e a Bíblia diz que o Senhor Deus assim disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Bem como também apresenta a supremacia de Cristo sobre os anjos, sobre Moisés. Daqui a pouco nós vamos ver essa supremacia sobre os sacerdotes da antiga aliança, descendentes de Arão, da tribo de Levi. E vamos ver que ele, quando chegarmos no capítulo 7, vamos ver que ele é apresentado segundo a ordem de Melquisedeque, o sacerdote que recebeu de Abraão os dízimos, e fazer notório aos irmãos que aqueles no Antigo Testamento a quem recebia os dízimos das demais pessoas, era aquele que detinha a bênção de Deus. Mas isso eu quero colocar somente no sentido da bênção, e não no sentido que hoje é colocado. Não é o sentido de que, como muitos hoje usam, como se o dízimo pertencesse ao sacerdote no Novo Testamento. É bem verdade que no período da lei, os dízimos foram dados para a sustentação do ministério sacerdotal e de toda a tribo de Levi. Lembrando que o Senhor disse na sua lei que a tribo de Levi pertenceria a ele, e foi uma negociação que Deus fez com os israelitas quando ele salvou todos os primogênitos, e portanto todos os primogênitos deveriam ser consagrados a Deus, de todas as famílias. E quando eles foram para o deserto, então Deus mandou que Moisés contasse o número dos primogênitos e contasse o número de toda a tribo de Levi, desde um mês de idade até a mais tenra idade. E então Deus fez uma permuta, trocou os primogênitos das 12 tribos pela tribo de Levi. A tribo de Levi passou a ser uma propriedade particular de Deus, e isso Deus o fizera com muita sabedoria, porque aquela tribo era a tribo sacerdotal, era que tinha uma ligação direta com o Senhor. Agora, o que é lindíssimo é que no Novo Testamento,
segundo o que está escrito em Apocalipse, é que o Senhor Jesus Cristo, isso está no capítulo 1 de Apocalipse, que ele nos fez reis e sacerdotes para Deus. Portanto, aquilo que era a tribo de Levi para Deus, somos nós hoje, como sacerdócio feitos por Cristo, na autoridade do Senhor Jesus Cristo. Então esse livro é excepcional, ele é maravilhoso, é um livro que nós, uma carta, quando eu me refiro a livro, os irmãos entendam, uma carta, no sentido mais específico da palavra, nós deveríamos lê-la constantemente, pelo menos uma vez por semana, entender o que nela está escrito. Por exemplo, os irmãos que estudaram conosco no capítulo 3, que foi na última reunião, né, que tivemos na quarta-feira, se lembra que nós tratamos sobre Cristo como sendo superior a Moisés, na primeira parte, né? E na segunda parte, a partir do verso 7 do mesmo capítulo, né, que tem uma ligação muito grande com o capítulo 4, então o autor diz o seguinte: portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais o vosso coração como na provocação no dia da tentação do deserto, onde vossos pais me tentaram, me provaram e viram por 40 anos as minhas obras, e por isso me indignei contra essa geração e disse: esses sempre erram em seu coração e não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. Irmãos, veja bem, quando estudamos isso, nós deixamos de anotar aqui uma sequência de desvios que foram acontecendo na vida de Israel, que tudo começou por causa do endurecimento do coração, que nós vamos voltar isso no capítulo 4, por isso eu estou fazendo essa retrospectiva. Observe comigo, se você está com a sua Bíblia em sua casa, abra e vamos observar. O verso 7 diz que o Espírito Santo sempre diz e continua dizendo: se hoje ouvirdes a sua voz. Nós temos um problema grave. O problema nosso é o problema que sofremos por causa do pecado. O que endurece o nosso coração são as nossas próprias razões. É lamentável, mas o que ofusca o nosso entendimento não são as palavras bíblicas. Elas são bastante claras, né? Elas estão, em se tratando do português, né? Ela está escrita no nosso vernáculo, na língua que nós entendemos. Então, se nós não entendemos, não é por causa da escrita, porque a escrita da Bíblia, com raríssimas exceções, ela é muito simples, ela é muito clara, né? Ela é escrita, traduzida em um português acessível às pessoas menos letradas. O grande problema é que nós endurecemos o coração. Nós ouvimos o Espírito Santo e nós endurecemos o coração. Observe verso 8, quando ele diz, no verso 7, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais o vosso coração, como na provocação no dia do deserto. O texto bíblico nos chama a atenção para aquilo que já aconteceu no Antigo Testamento. Conhecer o Antigo Testamento é importante para nós não cairmos na sequência de erros que caíram os pais da fé. Quando eu me refiro aos pais da fé, não estou me referindo aos heróis do capítulo 11.
eu não estou me referindo aos patriarcas. Eu estou me referindo a todos aqueles que no Antigo Testamento cometeram erros grassos que os levaram a serem rejeitados por Deus. E uma das questões notórias na Bíblia foi o endurecimento de coração. E eu quero que você observe como é gravíssimo quando nós ouvimos a voz do Espírito Santo e endurecemos. E como é ouvir a voz do Espírito Santo? Não é nenhuma profecia, né, dessas que hoje é muito comum no tempo do Novo Testamento, principalmente da década de 90 para cá. Há muita gente profetizando em nome de Deus, usando o nome do Espírito Santo para entregar aquilo que alguém já chamou de profetada. Eu não estou me referindo a essas palavras que alguém chega para você e diz, eu profetizo, né? Eu declaro, eu decreto, eu tenho uma palavra de Deus para você, Deus está me falando isso, me falando aquilo. Não, não é nada disso, né? Não é nada disso. Quando a Bíblia diz hoje, se ouvirdes a voz do Espírito Santo, não endureçais o vosso coração. Eu estou me referindo àquela mensagem inulidível, aquela mensagem que nós sabemos que é o Espírito Santo que está falando, seja na boca do pregador, seja na boca de um irmão, ou seja até mesmo na boca de um ímpio, não importa. O Espírito Santo, ele tem a capacidade de falar conosco de diversas formas, não é? Então aqui a advertência é que nós não endureçamos o coração quando nós sabemos, quando o Espírito Santo testifica em nosso coração que é Ele que está falando conosco e que a mensagem que estamos ouvindo é para nós. Então observe aqui a sequência. Primeiro, eles endureceram o coração no dia em que provocaram o Senhor e que o Senhor chamou de dia da tentação. Então, tudo isso está no verso 8. Olha só. Não endureçais o vosso coração, então, o pecado da dureza de coração, como na provocação, quer dizer, eles provocaram a Deus, provocaram a ira de Deus. Terceiro, no dia da tentação no deserto. Então, no dia da tentação no deserto, eles provocaram a Deus, eles endureceram o coração, mesmo estando ouvindo a voz do Espírito Santo. Né? O verso número 9 continua detalhando essa sequência, dizendo, onde os vossos pais me tentaram, me provaram e viram por 40 anos as minhas obras. Ou seja, Deus está se referindo a todo o período que eles estiveram no deserto. Foram 40 anos de demonstração de glória, de poder, né, de milagres, de sinais, de prodígios, e o coração daquele povo cada vez se endurecia mais. Mas isso não é de admirar, porque o mesmo acontece com aqueles que se propõem a correr a carreira da fé cristã, que tem 1 ano de crente, que tem 2, que tem 3, que tem 5, que tem 30, que tem 40 e até mais. A cada dia que passa, ao invés de melhorar na fé, fazem endurecer o coração, com as vaidades, com as ilusões. Eu não me refiro a vaidades e ilusões que muita gente faz questão de defender. Eu estou falando de coisas fúteis, de coisas vãs, sem nenhum sentido. Não é que nós deixamos o nosso coração endurecer por causa das nossas vaidades, por causa das nossas ilusões, por causa do nosso orgulho, da nossa prepotência. Isso são vaidades, né? Quando nós queremos ser mais do que na verdade somos, quando nós nos julgamos mais importantes do que quem quer que seja
próximo a nós, seja distante, seja numa classe de amigos, num grupo de amigos, seja dentro de um departamento da igreja. Não é? Essas são coisas que demonstram claramente o endurecimento do nosso coração, porque o ensino, a voz do Espírito Santo é totalmente no sentido contrário. Não é? É que nós devemos fazer-nos a cada um dos outros superiores a nós mesmos, é que nós devemos servir a todos, é que nós devemos ter humildade, sermos humildes, aceitar todas as condições. Esse é um ensinamento bíblico, essa é a voz do Espírito Santo, não importa na boca de quem esteja. O problema é que nós nomeamos até quem são as pessoas que nós consideramos que são pessoas que aceitamos a palavra como sendo uma palavra vindo de Deus. E muitas vezes é aí que nós erramos, porque às vezes, e é muito comum, nós, os seres humanos, olhamos muito para a aparência do ser humano. Então a gente vê isso nos picadeiros das igrejas, né? Que alguém já ousou dizer que a maioria das igrejas, né, entre aspas, não tem mais púlpito, tem picadeiro, tem palco, é o local onde se promove o show, onde se promove o gracejo, a piada, e não mais a palavra confrontante de Deus, a palavra que ela contrapõe as nossas ações tendenciosas ao pecado, né? Então é muito importante observar isso. Vamos caminhar aqui. Então eles endureceram o coração, eles provocaram a Deus no dia da tentação no deserto, onde os pais tentaram a Deus, provaram e viram durante 40 anos as obras de Deus. Aí o verso 10 diz assim: por isso me indignei com esta geração e disse: esses sempre erram em seu coração e não conheceram os meus caminhos. 40 anos com Deus no deserto, vendo a obra de Deus, os milagres de Deus. Faz-se necessário reportarmos aqui ao texto bíblico, onde diz que a própria roupa dos judeus cresciam com as crianças, aonde os sapatos, além de crescer, não envelheciam. Isso é a obra palpável de Deus. Isso era coisa magnífica, extraordinária. Isso era para quebrantar qualquer coração. Mas eles viram isso por 40 anos e permaneceram de coração endurecido. E a minha pergunta é: por quanto tempo nós andamos com Cristo e continuamos caindo nos mesmos pecados? Continuamos coração endurecido da mesma forma. Muitas vezes intrigados, muitas vezes rabugentos, muitas vezes cheio de tititi, com coisas insignificantes, com coisas que não têm sentido, e todo dia a mesma coisa, é uma canseira, é como um pingo d'água, é como uma goteira que não dá trégua nas noites de inverno em que queremos dormir, e aquele pingo constante, perturbador. Assim, às vezes, são os nossos pecados. Reiteradamente, eles vêm novamente no nosso dia a dia. E a Bíblia diz que Deus tolerou isso por 40 anos, até que ele diz que ele se indignou com aquela geração. Olha aí o verso 10, vamos ler. Por isso me indignei contra esta geração, e diz: esses sempre erram em seu coração e não conheceram os meus caminhos. E eu quero lembrar você de Oséias, capítulo 4, onde ele diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor.
capítulo 4, o capítulo 6, e é onde ele diz assim, o meu povo erra por não conhecer a minha palavra. Então, irmãos, o verso 11 diz assim, assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. Então nós precisamos ter cuidado, porque nós podemos provocar tanto a Deus que ele se sinta indignado conosco. E uma vez que Deus jurar por ele mesmo que tal coisa não mais vai acontecer, não será passivo de perdão, não será mais passivo de misericórdia, acabou para sempre. Então nós precisamos ter cuidado para que não continuemos de coração endurecido para com a palavra de Deus, sem nos rendermos, sem aceitarmos a palavra de Deus, que é redentiva. Muito bem. Então vamos para o capítulo 4, para aqueles que estão acompanhando, né? Eu quis só fazer um retorno para lembrar aos irmãos que ouvir a voz do Espírito Santo, ouvir a palavra de Deus e continuar insistindo no mesmo caminho pessoal que você quer criar para chegar a Deus, em que você nomeia o estilo de crença que você quer, como se Deus fosse obrigado a aceitar, nós, na nossa condição, na nossa maneira vã de encarar a vida, nós estamos enganados. Deus tolerou os judeus por 40 anos, mas chegou um ponto que ele falou, chega, eu me indignei com esta geração e jurei que eles jamais entrarão no meu repouso. Agora, olha o capítulo 4, ele diz assim, temamos, pois, que porventura, deixada a promessa de entrar no seu repouso, pareça que alguns de vós fique para trás. Vou ler de novo. Temamos, pois, que porventura, deixada a promessa de entrar no seu repouso, pareça que algum de vós fique para trás. A Bíblia está dizendo, olha, tenha cuidado, nós precisamos ter temor, porque há muitos que podem ter deixado a promessa de entrar no repouso, não é? Então, quer seja por banimento de Deus, quer seja porque nós desviamos do caminho, que Deus diz que os judeus erraram tanto que não conheceram o caminho dele, é o que acontece quando nós endurecemos o coração. Então, de repente, não é? O nosso entendimento vai ofuscando e nós vamos nos tornando cegos para com a visão espiritual de enxergar o caminho. Eu quero lembrar você, segundo aos Coríntios 4:4, é versículo que o crente precisa saber de cor e nunca esquecer, onde ele diz, porque o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Incrédulos é aqueles que não creram na voz do Espírito Santo, que endurece, que não aceita, né? Então, o Deus desse século cega o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho, não é? É a palavra de Deus sendo pregada, é a luz do Evangelho refletindo sobre você, mas o coração endurecido não te deixa entender, seu sentido está ofuscado, não é? Você está entenebrecido no entendimento, e aí você erra o caminho. E aí o capítulo 4 está dizendo, temamos, pois, que porventura deixada a promessa de entrar no seu repouso, pareça que algum de vós fique para trás. Porque também a nós foram pregadas as boas novas, porque também a nós, quer dizer, hoje, né? Novo Testamento. Porque aqui ele está fazendo uma comparação com os judeus. Ele está dizendo que nós corremos também o perigo de sermos deixados de lado. Né? Repetindo, capítulo 4, o verso 2. Porque também a nós
foram pregadas as boas novas como a eles. Mas a palavra da pregação não lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé naqueles que ouviram. Então agora ele está falando para os judeus cristãos, que eram destinatários da carta aos judeus, mas ela vale para nós hoje. Há muito cristão de coração endurecido, que tem ouvido a voz do Espírito Santo, que tem ouvido a pregação do Evangelho, mas ela não está misturada com a fé, mesmo tendo ouvido esta palavra. Não é? Verso 3. Porque nós, os que temos crido, entramos no repouso. Que repouso é esse que nós entramos, irmãos? No descanso de Cristo. Quem está em Cristo tem descanso do seu fardo de pecados. Eu quero que você entenda que o Senhor nos chamou para aliviar o nosso fardo. Ele chamou os que estavam cansados de carregar um fardo do pecado. Não é? Mas tem gente que insiste em continuar carregando a sua carga de pecados, de vaidades, de ilusões, coração carregado de glutonaria, coração carregado de bebedice, coração carregado de apetites desenfreados, não é? De lascívia, de luxúria. Então, essas coisas não cansaram ainda muitos crentes que insistem em carregar esse fardo pesado, esse fardo que é contrário à lucidez do Evangelho. O Evangelho precisa nos libertar desse fardo pesado que o mundo impõe sobre aqueles que estão de coração endurecido para se render à voz do Espírito Santo. Como eu gostaria que nós entendêssemos isso. Eu não quero falar de forma mais clara, até porque há alguns que se sentem tão ofendidos em ouvir as suas práticas reprováveis diante de Deus. E ninguém se engana, porque antes que alguém fale para você, o Espírito Santo te alcance. Porque o Espírito Santo não fala somente quando alguém nos aconselha, não é somente quando alguém vem falar conosco, não. O Espírito Santo fala conosco através da consciência que está dentro de nós, não é? Deus colocou esse microfonezinho dentro de nós, que ele fala a qualquer hora. Muitas vezes Deus nos acorda no meio da noite para falar conosco através da consciência. E nós endurecemos o coração e continuamos pisando no sangue da nossa libertação, crucificando novamente a Cristo. Muito bem, prosseguindo, ele diz então, porque nós que temos crido, entramos no repouso, tal como disse, assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso, embora suas obras estivessem acabadas desde a fundação do mundo. Ele se refere sobre Deus, né? Que o seu descanso foi lá atrás, quando ele fez a obra. Mas aqui é um aspecto figurativo, porque se simboliza o nosso descanso espiritual. Porque em certo lugar disse assim do dia sétimo, repousou Deus de todas as suas obras no sétimo dia. E outra vez neste lugar, não entrarão no meu repouso. Visto, pois, que resta que alguns entrem nele, e que aqueles a quem primeiro foram pregadas as boas novas não entraram por causa da desobediência. Desobediência de quê? Da palavra de Deus. Deus é Senhor, é soberano, é Criador, e a criatura tem que se render a Ele. Não é? Ele determinou um caminho que nós devemos seguir. E esse caminho é o caminho do Evangelho.
É o caminho da palavra de Deus. É indiscutível, não cabe discussão, não cabe questionamento, não cabe aquilo que você acha que é mais fácil, aquilo que você quer dar sentido para aquilo ao qual você não foi chamado para fazer a mudança interpretativa de qualquer texto, não é? Vamos prosseguir. E ele diz então, determina outra vez em certo dia, hoje, dizendo por Davi muito tempo depois, como está dito, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, porque se Josué lhes houvesse dado repouso, não falaria depois disso de outro dia. Portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus. E esse repouso que nós temos é um repouso profético. Porque aquele que entrou no repouso, ele próprio repousou de suas obras, como Deus das suas. E aí ele diz, procuremos, pois, entrar naquele repouso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Lá atrás, desobedeceram o Espírito Santo, provocaram a ira e tentaram a Deus, e por isso não puderam entrar. Então aqui está a mesma advertência, porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Veja bem, só por esse versículo nós já deveríamos pensar bem naquilo que nós deixamos estar dentro de nós e que nós não temos como fugir dela. Nós podemos dizer para o nosso semelhante que tal fato não foi, não aconteceu, que não era essa a nossa intenção, que não era isso que queríamos e tal, etc. Mas isso não vai resolver, porque a verdadeira intenção está registrada no nosso âmago, na nossa consciência, e a nossa consciência não nos deixa enganar a nós mesmos. Nós podemos enganar os outros, mas a nós e a Deus jamais enganaremos, não é? E finalizando, ele diz, não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Não adianta, não há como fugir de uma verdade que está dentro de nós. Sabe, Deus conhece a nossa intenção, assim como um psicólogo, um psiquiatra, depois de um certo tempo, sabe muito bem discernir e conhecer qual é a intenção de uma determinada pessoa. Eu tive um amigo, um colega muitos anos atrás, eu era adolescente ainda, eu estava ali por volta de 17, 18 anos, trabalhamos juntos na fábrica de cimento Goiás, e aquele colega atravessou um momento difícil na vida dele. Ele não era crente, eu também não era crente na época, nós trabalhávamos juntos como mecânicos na mesma seção. E eu sei disso por algo que ele compartilhou para mim em particular, não é? Devido ao relacionamento que a gente tinha. Ele enfrentou um problema familiar, um problema com a esposa, né? A esposa começou a ter problemas psicológicos, não é? E ele, como trabalhávamos na fábrica, havia um plano de saúde, então ele começou a levá-la, a esposa, preocupado. A esposa estava dando alguns sintomas de depressivos, outra hora ela estava como se tivesse aquele sintoma de bipolaridade. Uma hora ela estava bem, outra hora ela estava explosiva, uma hora ela queria quebrar tudo, outra hora ela estava calma, estava meiga, dócil e passando como se doente estivesse, não é? E aquele moço sofrendo,
tanto ele quanto os seus 2 filhos. Ele tinha um casal de filhos. E depois de umas tantas sessões que ele fez como psicólogo, o psicólogo a encaminhou para a psiquiatria, para que a psiquiatria pudesse responder alguns questionamentos do psicólogo e responder isso em um laudo, né? Fazer um laudo para o psicólogo para ele dar o diagnóstico final. Bem, e depois de algumas sessões, então, com o psiquiatra fez o laudo, colocou no envelope lacrado, passou para esse meu amigo e ele levou para o psicólogo, né? Marido e mulher foram para as sessões que eles tinham periodicamente com o psicólogo. Ele teve a sessão, deixou o material da psiquiatria e o psicólogo pediu para que eles voltassem na semana seguinte. Então, quando ele voltou para a consulta, para a sessão, o psicólogo pediu para que a senhora, que estava com problemas, pudesse, então, se retirar, esperar fora da sala, que ele queria conversar com esse meu amigo. E aí, a senhora saiu e o psicólogo foi direto ao ponto. Ele disse: olha, eu lamento muito dizer para você, mas eu não posso continuar fazendo sessões com a sua esposa, não é? Porque ela não tem nenhum problema. Não tem problema psicológico, não tem problema psiquiátrico. Quando eu encaminhei-a para a psiquiatria e depois solicitei um laudo, era porque eu tive a impressão, mas não podia atestar, que ela não tinha problema psiquiátrico, ela não tem nenhuma doença, ela não tem bipolaridade, ela não tem depressão, ela não tem absolutamente nada. E então meu colega disse que perguntou ao psicólogo: mas então o que tem a minha esposa? E ele disse: o que ela tem é simplesmente o fato de que ela não quer mais ser a sua esposa. Ela quer se separar de você, mas ela não tem coragem de lhe dizer. Ela não tem coragem de assumir isso na sociedade, perante a família, e por isso ela faz esses acessos de loucura. E então o meu amigo, além de envergonhado, não é? Ele ficou extremamente decepcionado e encerrou ali o tratamento e foi embora com a esposa para casa, sem dizer nada, sem demonstrar absolutamente nada. Ele esperou, passou um período e ele convidou a esposa para eles saírem, dar um passeio. E ele foi com ela para uma chácara, foi para um lugar deserto. E ali naquele lugar, os dois assentados debaixo de uma árvore frondosa, ele então colocou para ela a verdade. E disse para ela: você é livre, você não precisa ficar escravizada e subjugada a um casamento que você não tem interesse. Então, a partir de hoje, se essa é a sua vontade, eu quero que você assuma essa posição. E aí disse para aquela senhora tudo o que ele havia ouvido do psicólogo, não é? E com as provas documentais, né, que o psicólogo havia passado para ele. Aquela mulher, então, confrontada pela verdade que estava dentro dela, ela acabou descobrindo que ela estava sendo, de alguma forma, influenciada para agir daquela forma. É como se fosse uma criança que tivesse dando birra, né? Tivesse birrando por alguma coisa. E ela então caiu em si,
no seu entendimento, e depois de um certo tempo aquela senhora pediu perdão para o seu esposo e a vida deles continuou. Bem, posteriormente, depois de 2 anos, eu me mudei daquela região e não tive mais contatos, não sei ao final qual foi a vida que eles tiveram, não é? Mas foi inclusive uma dessas, a filha desse casal, ela inclusive teve muito próxima da minha família, não é? Através de laços de casamento, né? Então eu estou falando de algo que eu presenciei, que eu vi, que eu soube. Tudo isso por causa de algo que colocamos dentro e não queremos abrir mão. Então é perigoso quando nós endurecemos o nosso coração em relação à palavra de Deus por aquilo que, por influência do mundo, dos amigos ou de quem quer que seja, nós colocamos dentro do nosso coração e vivemos sem querer admitir, assumir aquele posicionamento. E às vezes nós temos comportamentos bastante translocados, fora da normalidade. Por quê? Porque nós vivemos um conflito interno e não temos coragem de assumir um posicionamento que atenuaria aquilo que é a nossa decisão, não é? Que Deus possa nos fazer compreender o verdadeiro sentido da vida, a palavra de Deus, para que nós não endurecemos o nosso coração para a voz do Espírito Santo, que quer limpar nosso coração, quer limpar o nosso interior, porque nós jamais conseguiremos esconder de Deus e jamais conseguiremos enganar a nós mesmos ou mentir para nós mesmos naquilo que é a nossa vontade, naquilo que é o nosso desejo, naquilo que verdadeiramente nós somos no nosso íntimo, no nosso interior. Então esta é a nossa palavra por hoje. Esperamos que os irmãos possam refletir, voltar à leitura do capítulo 4 e pensar como é que está a sua condição, a sua abertura para ouvir a voz do Espírito Santo e para deixar-se transformar por sua obra extraordinária. Tenhamos cuidado para que, ao ouvir a voz do Espírito Santo, nós não endureçamos os nossos corações. Que entender que o Espírito Santo, ele fala conosco de diversas maneiras e por muitas fontes. Mas às vezes ele fala diretamente conosco, pela nossa consciência. E há um momento que, pelo menos comigo, o Espírito Santo gosta muito de falar. É à noite, é no silêncio da noite. É quando às vezes ele me acorda e me faz refletir naquilo que eu sou, naquilo que eu fiz, naquilo que eu guardo dentro de mim, aquilo que me faz entender aquilo que eu preciso abrir mão, naquilo que eu insisto em continuar errando. E a voz do Espírito Santo é uma voz muito retumbante, ninguém se engana com ela. O que fazemos é endurecer o coração, mas se enganar não. Todo mundo sabe quando é o Espírito Santo que está falando. Agora, às vezes, nós nos fazemos de surdo, até porque alguém já disse que o pior surdo é aquele que não quer ouvir. O pior cego é aquele que não quer ver. O pior ignorante é aquele que não quer entender as coisas.
É lamentável, mas há muitos crentes dessa forma. Eles sabem que estão insistindo no erro, que estão fazendo o contrário à palavra de Deus, mas eles querem arrumar uma coberta para cobertar a sua vontade. Não é? Eu espero que não seja o caso de ninguém de nós. O Espírito Santo vai continuar insistindo conosco para mudarmos. Afinal de contas, ele é quem foi comissionado por Deus, recebeu a tarefa, a função de nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Não é? Que Deus nos abençoe, nos guarde e nos proteja. Muito bem. Irmãos, então, antes de terminar, eu quero fazer mais uma advertência aos irmãos com pedido de oração. O primeiro pedido de oração. Oração pela família, né, do irmão Sandro Taca e a irmã Keila. Já fizemos o pedido no grupo, pedindo oração pela família deles, até porque a irmã Keila, segundo relatos do Sandro, há 3 dias que está com febre alta e com outros sintomas, né, que são indicativos do coronavírus. Hoje o Sandro e o Felipe amanheceu com indisposição. E ainda há pouco parece que a irmã Keila enviou uma mensagem falando que o Felipe também está com alguns sintomas. Está com febre, 38 graus, não é? E não está bem. Nós tivemos informação ainda há pouco que a Juliana, da irmã Marciene, estava há pouco na emergência. Então não tivemos mais notícia, não sabemos como está. Mas precisamos orar. O fato de alguém ir à emergência já é indicativo de que alguma coisa não está bem. E melhor quando fica somente na impressão que tinha alguma coisa, mas não tem. Então nós precisamos orar, e orar uns pelos outros, mas mais do que isso, nós precisamos vigiar. O estado de Goiás entrou no momento que começa a acelerar muito os indicativos de que a pandemia chegou com força aqui em Goiás e aqui em Goiânia. Então, o que nós temos que fazer? Não é por uma questão de decreto e nem por uma questão de liberação de decreto. É questão de prudência. Agora é prudente nós retrairmos um pouco e entrarmos para o isolamento, né? Ficarmos mais isolados. Aqueles que não têm necessidade de sair de casa, aqueles que saírem de casa, sair com todas as proteções, se for possível usar inclusive luvas, né? Quando chegar em casa, tirar as luvas e colocá-las já à parte, fazer a desinfecção, realmente agora tirar calçados quando chegar em casa, trocar de roupa. Agora chegou a hora de nós fazermos o que a Bíblia diz, que o sábio se dá por avisado e foge do mal. Então nós não vamos, porque bem na hora do momento que começa a crescer as infecções e contágios aqui em Goiânia, que o prefeito veio liberar, né, o comércio, e o governador nem está mais falando sobre isso, né? No momento que lá atrás parece que não precisava, ele insistiu demais. Agora que precisava, parece que ele cansou com tanta oposição que ele teve e deixou isso por conta. Ou seja, agora nós temos que realmente, né, ter prudência, não por causa de qualquer palavra de governador ou de prefeito, mas porque temos a palavra de Deus. E a Bíblia diz que nós que conhecemos a palavra de Deus temos mais entendimento do que os nossos mestres, temos mais prudência do que os anciãos.
Então é hora de colocar essa prudência e essa sabedoria em nosso uso, a nosso favor. Então, assim, eu quero pedir a cada um dos irmãos para que estejam atentos, para que tenham cuidado, para que se afastem o máximo possível, mantendo o distanciamento de quem quer que seja, a não ser, claro, daquele familiar que você convive com ele em casa. Mas se não for marido e mulher, também não há necessidade de uma aproximação tão grande, né, que não possa ser um pouco distanciado, a menos que sejam crianças, e aí, é claro, a criança ela não tem, né, um entendimento para manter esse afastamento, ela está sempre no colo, ela precisa de carinho, precisa de um tratamento diferenciado. Mas os adultos não, podem manter-se distantes e no primeiro sinal ir para um isolamento mais profundo. Não é? Essa doença, ela tem as suas gravidades e nós precisamos nos cercar de cuidados. Amém? Que Deus nos abençoe a todos. Então vamos orar. Outra família que está precisando de muita oração é a irmã Anália. Os filhos dela foi testado positivo e ela está com um problema sério no prédio onde ela mora. Por quê? O menino, mesmo tendo testado positivo, acho que não tem uma outra pessoa e ela solicita dele para comprar alguma coisa. E o síndico criou um verdadeiro obstáculo, e com razão, porque o rapaz foi testado positivo. Então, e ela não tem outra pessoa para fazer as compras e para sair à rua. E ela está sofrendo muito, os irmãos sabem que ela tem uma debilidade física muito grande, ela tem algumas doenças, né? E ela está com 1 ou 2 filhos dentro de casa, testado positivo, e ela tem todas aquelas doenças de comorbidade que são perigosíssimas. Então nós precisamos orar por ela, não é? E orar por outras pessoas que também precisam das nossas orações. Amém? Então que Deus abençoe cada família, a cada um dos irmãos que participaram conosco, e que o Senhor Deus abençoe de uma forma muito especial e particular a vida de cada um de nós. E agora eu convido a todos para orarmos por essas famílias e orarmos uns pelos outros. Não somente agora, mas orarmos quando formos dormir, orarmos amanhã de manhã, orarmos durante o dia. E já quero avisar que nós não teremos culto na igreja na sexta-feira. Nós só teremos agora escola bíblica dominical com devido distanciamento e depois o culto à noite no domingo. Ok, irmãos? Então, sexta-feira não teremos culto na igreja. Nós viremos aqui na sexta-feira para uma palavra com os irmãos, uma palavra sucinta, e aí vamos convidar os irmãos para cada um em casa estar orando, né, buscando a Deus. Então vamos orar, vamos encerrar este culto no nome de Jesus. Senhor Deus, nosso Pai querido, por tua imensurável graça e bondade, primeiramente louvamos o teu nome e te glorificamos, agradecidos, ó Deus, pela oportunidade que tivemos de adorar o teu nome. Ó Deus maravilhoso, nós queremos fazer menção de todas essas famílias que estão acometidas por essa doença, ó Deus, essa doença terrível que somente o Senhor pode abençoar, repreender e curar. Não há, Senhor, cura segundo o conhecimento científico, mas para o Senhor não há impossível. Que o Senhor coloque a tua mão poderosa sobre a vida da irmã Keila, sobre a vida do irmão Sandro, sobre a vida do irmão Felipe e da irmã Ana Júlia. Que o Senhor guarde aquela família de males maiores. Que o Senhor conceda graça, que o Senhor conceda o milagre, a cura,
Também oramos e pedimos pela irmã Juliana, que a bênção do Senhor a alcance, que seja repreendido qualquer mal que lhe acometa. E também oramos pela irmã Anália, para que o Senhor a proteja, para que ela não venha a sofrer contaminação com essa doença por meio dos seus filhos que estão testados positivamente. Mas que o Senhor também visite os filhos da tua serva, pessoas que ela ama e que ora e intercede por eles. Deus, no nome de Jesus, eu peço também que o Senhor proteja as nossas famílias, proteja as nossas vidas, a nós que não fomos acometidos por essa doença. Que o Senhor nos guarde desse e de qualquer outro mal. Que o Senhor guarde as nossas vidas, guarde as nossas famílias, guarde os nossos filhos. Deus, no nome de Jesus, nós oramos por todos os teus servos na face da terra. Guarde o teu povo e livre-nos do mal, do acometimento do mal e da morte. No nome de Jesus, assim oramos ao Senhor. Amém. Paz, Senhor, irmãos. Então vamos louvar ao Senhor, irmãos, de número 141. Segura assim também, aonde guiar-me, meu Senhor, eu seguirei por seu amor. É sua mão que me conduz, como em ferida sobre a cruz. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me tudo, meu Jesus. Acho prazer em te seguir, bênçãos e paz me faz sentir. Você é amigo, meu querer, ouço me faz obedecer. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me tudo, meu Jesus. Sigo sem medo, meu Senhor, que me encheu do seu amor. Sentindo perto a sua mão, posso cantar na escuridão. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me tudo, meu Jesus. Para seu reino me conduz, pelo jardim e pela cruz. Já ficou morto, velho eu, já meu espírito reviver. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me tudo, meu Jesus. Amém. 186, irmãos. Tudo bem? Isso bom que eu posso falar? Pela fé que uma vez me foi dada, para seguir o Cordeiro de Deus, pela graça de Deus enviada, andarei com amor para os céus, perguntar de valor em valor, e seguir a Jesus, meu Senhor.
Glória a Deus. 255. 255.